Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando, e nessa sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo um ato em memória aos 9 assassinados na operação policial que aconteceu dia 1º de dezembro de 2019 em Paraisópolis, aqui em São Paulo, mais especificamente no baile da 17. Foi um ato aí extremamente covarde da polícia e em memória, em solidariedade, em resistência, né? Os familiares e pessoas aliadas aí estão na luta, e esse ato aí de 4 anos foi um ato bastante importante. E ele aconteceu no MASP, foi até próximo à Praça do Ciclista. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato de memória às vítimas de mais essa violência policial do Estado brasileiro. Eu tô aqui com a Maria Aparecida, avó do Gustavo Cruz Xavier, que foi uma das vítimas, né, de Paraisópolis. E eu queria saber primeiro meus pêsames, né, e como que tem sido, né, a questão da justiça pelo seu filho, pelo seu neto, desculpa, e além da questão da justiça, o que você quer falar sobre ele, ou que mensagem você quer passar para a sociedade com relação ao que aconteceu? Eu quero passar para a sociedade que todos que fizeram isso é para ser condenado. Todos irão, que assim a gente espera. Não estou nem dormindo, estou esperando para mim poder dormir sossegado. Você quer comentar sobre o Gustavo? Gustavo não sabia nem dançar funk. Nesse dia ele foi com os amiguinhos dele. Ele não sabia nem dançar funk. Ele não ficava fora de casa. Aonde ele ia, ele avisava para nós. Maravilhoso. Não tem o que dizer dele. Bom, obrigado. Tá. Eu estou aqui com a Mariana, co-deputada estadual de São Paulo, na bancada feminista do PSOL. E eu queria saber, primeiro, como vocês estão encarando esse massacre que já faz 4 anos que está impune, né? E qual é a atuação que vocês acham importante trazer nas instituições, principalmente, para de fato combater essas injustiças e evitar, né, que também aconteçam em primeiro lugar? A nossa atuação enquanto bancada feminista do PSOL, tanto no nosso mandato municipal, tanto agora com o estadual, sempre foi em defesa dos direitos humanos, em defesa da vida da juventude negra, da juventude periférica. Então a gente tem tanto uma atuação nas frentes parlamentares, em defesa especialmente dessa juventude, e o massacre de Paraisópolis, que hoje completa 4 anos, infelizmente foi um caso muito exemplar de como a juventude e as pessoas que moram na periferia, nas quebradas, não têm seus direitos básicos, mínimos, humanos respeitados, né? Nenhum direito ao lazer, à cultura, ao baile na quebrada, nem isso é respeitado, assim. A violência atinge essa juventude, esses corpos estando em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, especialmente essa juventude que é criminalizada todos os dias, realmente não tem paz mesmo, né? O nosso enfrentamento é muito nesse sentido, de proteção, de conseguir justiça mesmo, né? Para além das frentes parlamentares que a gente constrói, especialmente na Alesp, né, onde eu atuo, a gente constrói, coordenamos e fundamos a frente parlamentar em defesa da juventude negra e periférica, e também no mandato municipal a gente instituiu, protocolamos um projeto de lei que institui hoje, 1º de dezembro, como o Dia Municipal em defesa da juventude negra e periférica no município de São Paulo. Então essa é uma das nossas principais bandeiras de atuação, entendendo que se a juventude corre perigo, toda a nossa sociedade corre perigo, e a gente não tem
uma democracia de fato estabelecida enquanto esses corpos, essas pessoas não forem respeitadas, não tiverem paz nas quebradas, no centro, em qualquer lugar da cidade. Tá bom, obrigado. Eu tô aqui com a Adriana, mãe do Denis Guilherme Santos Franco, uma das vítimas de Paraisópolis. Eu queria saber primeiro, meus pêsames, né? E primeiro, como tem sido, né, a sua vida, se você quiser comentar, né, desde dessa tragédia, né? E o que vocês esperam com essa manifestação aqui hoje? O que vocês esperam do julgamento, né, que está vindo aí mais uma etapa na justiça? Bom, nós estamos aqui hoje porque a gente não se sente assistida. São 4 anos hoje do massacre de Paraisópolis, porque aquilo não foi um acidente, aquilo foi, para mim, na minha cabeça, premeditado. E na cabeça de qualquer um também que olhar os vídeos lá atrás, que vê que o policial já chega com a rua vazia e falando que vai morrer todo mundo, encurralando todo mundo numa viela, para mim aquilo foi até premeditado. E por que a gente está aqui hoje? Porque faz 4 anos que a gente está à espera de justiça. É inadmissível que o que aconteceu continua acontecendo e que os meninos sejam esquecidos, porque eles não vão ser esquecidos nunca. É uma luta árdua, é difícil demais para nós estar aqui, mas se a gente não estiver aqui, não vai ter justiça. Não tem que esperar da justiça, a gente tem que buscar por ela. E no meu entendimento, isso não é justo. Porque a gente vive uma tal democracia que é direitos iguais para todos, né? E eu tenho certeza que se tivesse um filhinho de papai entre os 9, a gente não estaria aqui na rua hoje. Os policiais não estariam lá recebendo o 13º deles agora, como devem estar. Então, é por isso que a gente está aqui. Porque mesmo todo ano a gente fazendo a mesma coisa, até agora a gente está caminhando para a 2ª audiência de instrução. São 4 anos. Isso parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é uma falta de respeito, é uma falta de amor com o próximo, porque desde aquele dia a gente sente, é filho, é família, é irmão. Eles deixaram irmãos, avós, tios, mãe, pai. E aí? Fica por isso mesmo? A gente fica em casa sentado no sofá só chorando? Porque se a gente ficar só chorando, a gente saindo pra rua todo ano, não tá dando em nada, imagina se a gente ficar em casa só chorando e esperando a justiça acontecer. Que direitos iguais são esses? Por que precisaria ter um filhinho de papai ali entre os 9 pra gente não estar aqui hoje? É o que eu penso. Obrigado. Eu tô aqui com a Fernanda, irmã do Denis Guilherme, que foi uma das vítimas de Paraisópolis, e eu queria saber qual a importância que você vê desse tipo de ato aqui, né, por o mínimo de justiça, né, pelo seu irmão, enfim. E o que mais você acha importante pontuar dessa questão da violência policial, ou do que quer que seja dessa discussão toda para os ouvintes? Sim. Eu acho importante a nossa união nesse ato, porque nós somos desassistidos. Então, nós somos invisíveis perante ao Estado, em questão de segurança. Então, a gente precisa se mobilizar para que a gente tenha um mínimo. São direitos fundamentais, mas que para nós não é. Então, essa união ela é importante para nós nesse sentido. Porque nós não temos... a nossa vida não é tão importante quanto. Então, a gente precisa de um coletivo para que seja visto. Então, estar aqui mais um ano, é o 4º ano consecutivo, para pedir um mínimo. Que talvez se fosse um contrário, se fosse um filho de um bacana, se fosse um filho de um promotor, de um desembargador, não teria necessidade. Você nunca viu um filho de uma mãe de um desembargador aqui na rua. Não vai existir. Não existe essa possibilidade. Então, a gente precisa dessa coletividade para ter voz. Obrigado. Estou aqui com a Luana, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio e da CEDEP. E eu queria saber pela rede, principalmente, qual a importância desse tipo de ato aqui, pedindo o mínimo de justiça, né? E que tipo de apoio vocês dão para as vítimas, né, que vocês acolhem?
E também qual o caminho aí que vocês acham para lidar cada vez melhor, né, e para combater de fato que existam esses massacres? Na verdade, eu acho que o maior desafio é fazer com que a sociedade desconstrua a ideia de que o bandido bom é bandido morto. Então, quando a polícia, né, quando o Estado, ele mata uma pessoa, normalmente em território periférico, essas pessoas elas têm uma cor, né, elas têm um CEP. Então, essas mortes, essas execuções, elas são sempre justificáveis, né? Tinha passagem, nesse caso, estava num baile funk, né, no caso dos 9 de Paraisópolis, porque é a nossa cultura que é marginalizada, né? Então, fazer um ato, especialmente nesse espaço, né, na Avenida Paulista, é uma oportunidade de contribuir para a desconstrução dessa ideia, né, de que as mortes das pessoas que vivem nas periferias são mortes justificáveis, né, e de que os nossos corpos são corpos matáveis. E a nossa atuação pela rede, ela se dá num acompanhamento integral das famílias, né? Então a gente acompanha desde o processo de coleta de provas, né, essa investigação defensiva, essa coleta e essa produção de provas, até quando o caso tem um desfecho, né? Então tem o processo indenizatório, tem o processo criminal. No caso de Paraisópolis, a gente vai ter dia 18 de dezembro a segunda audiência de instrução, 4 anos depois. Então veja, é tudo muito demorado. E essas famílias precisam de apoio, né, para acessar a justiça, porque a gente ainda tem esse desafio. A justiça, ela não está ao alcance de todas as pessoas, especialmente desses corpos considerados matáveis, né, dessas famílias. É isso, obrigado. Eu estou aqui com o deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT, e eu queria saber, primeiro, o que você sente, né, com relação a 4 anos desse massacre aí, que continua impune, né, e quais os caminhos institucionais e para fora das instituições que você vê para conseguir justiça? Olha, é importante que haja esta manifestação aqui na Avenida Paulista, diante do MASP, no MASP, para que possam todos aqueles que se solidarizam com os 9 jovens que foram mortos há 4 anos atrás, numa festa de funk, quando uma tropa de choque da polícia cercou o local onde estava havendo aquela festa de funk e como que foi atirando e acabou matando 9 jovens, como o filho dessa senhora com apenas 16 anos e que hoje vem aqui para protestar, até porque até hoje não houve na justiça uma definição de qual é a pena que os responsáveis por aquela ação deveriam estar sofrendo. Então, é mais do que justo que estes jovens e familiares venham aqui para expressar o seu sentimento e eu vim aqui também solidário a eles. Tá bem? Obrigado. Eu tô aqui com a Grazi, consultora MRT, o Pão e Rosas, e ela tá aqui junto na Pressão Solidariedade. Eu queria saber qual a importância desse tipo de ato, de mobilização, né, para reivindicar o mínimo de justiça, né, depois de tantos anos, aí, 4 anos de impunidade. E qual o caminho que vocês acham importante propor, né, para a sociedade para que esse tipo de massacre não se repita, né? Qual é o caminho que vocês acham ideal para parar da gente ter que fazer esse tipo de ato, ter que se preocupar com isso? Eu acho que esse dia de hoje, né, é um dia muito importante e muito simbólico, né?
porque que passados 4 anos desse massacre, as mães sigam aqui denunciando que não foi pisoteamento, né, que não foi por acaso, mas que foi uma morte intencional, das quais os filhos delas foram vítimas é uma questão muito importante, né, porque a gente sabe como a polícia e o Estado tentam maquiar esse crime pelos quais eles são responsáveis, assim, né, e é muito simbólico também que as mães e os familiares, né, desses jovens mortos tenham escolhido resistir e mostrar a sua organização nas ruas, né, para arrancar a justiça do Estado, porque elas também sabem que essa justiça não vai vir, né, de maneira passiva, que essa justiça não vai vir com a conivência do Estado, com a clemência delas, para que os filhos delas de fato tenham, né, essa morte, esse crime julgado pelo Estado. Não à toa a gente viu aqui que a polícia tentou impedir, né, que o ato saísse às ruas, guinchou o carro de som, que é só mais um exemplo da violência policial e da violência do Estado para com, né, esses familiares e com essas vítimas e com o direito de memória e de justiça que essas mães estão exercendo aqui. Entendi. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Danilo, irmão do Denis Henrique, que foi uma das vítimas de Paraisópolis. E eu queria saber, primeiro, qual é a importância que você vê desse tipo de mobilização para tentar finalmente justiça, né? Já faz 4 anos do massacre. E que mensagem aí você tem para passar para a sociedade, se quiser falar aí sobre o seu irmão, mas também o que você acha que é importante destacar sobre essa atuação policial racista e sobre esse tipo de conduta do Estado que não pode mais se repetir? A gente se reúne hoje porque fazem 4 anos que a Polícia Militar matou o meu irmão junto com mais outros 8 jovens em Paraisópolis, na 17. Meu irmão tinha saído para trabalhar naquele dia. Depois disso, foi curtir um baile com os amigos e não voltou mais para casa por conta da incursão policial naquele dia. Desde então a gente segue lutando por justiça, não só no dia 1 de cada ano, no aniversário, mas também ao longo do ano a gente constrói muita luta pela honra da memória dos nossos, porque nenhum deles era bandido, nenhum deles era criminoso, e mesmo se fosse, a polícia não tem o direito de agir como agiu na 17 naquele dia. E é muito importante que todo mundo que possa compareça, se inclua nisso, porque a violência só aumenta. A violência do Estado só aumenta e o corpo que é alvo é o corpo da periferia, o corpo preto e os nossos jovens. Então é muito importante honrar a memória deles, é muito importante cobrar justiça, ainda mais no mês da segunda audiência que vai acontecer. Porque a nossa luta é para que os policiais devam ir para o júri popular, eles paguem pelos crimes que cometeram naquela noite. Não pode ser impune 9 mortes e dezenas de feridos. São agentes do Estado que tem que ser responsabilizados por isso. E a gente segue mesmo com as tentativas de encerrar o ato. Hoje a polícia guinchou o nosso carro de som com desculpas e falcatruas, mas a gente sabe que independente disso, o dia 1 de dezembro para nós é um dia da periferia, um dia de luta e de honra pelos nossos. Então a gente vai seguir pela memória dos nossos e pela justiça. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Dimitri, presidente do CONDEP, advogado, está dando aí apoio às famílias das vítimas. E eu queria saber o seguinte, Dimitri. Primeiro, como você que está acompanhando aí desde o começo, né, está vendo o desenvolvimento jurídico da responsabilização dos culpados, né? E que mensagens aí você acha importante colocar para as pessoas para saberem do que está acontecendo e para refletirem sobre a violência policial? Depois de 4 anos do massacre, nós estamos na fase de instrução, que é a fase da elaboração das provas no processo. E estamos muito confiantes de que há provas fartas, robustas, de que os policiais armaram uma emboscada, montaram uma operação para encontrar o resultado que foi a morte de 9 jovens. A polícia agiu de forma premeditada, criando uma turba que resultou na morte desses jovens. Por isso a gente está convencido de que a polícia, os policiais,
eles agiram com dolo eventual, assumiram a responsabilidade pelas mortes. E ciente disso, estamos confiantes de que o processo será levado a júri popular e nós iremos condenar os policiais que foram denunciados nesse caso. Não foram os 30 policiais, mas os que foram denunciados, a gente tem a expectativa e a esperança de que sejam condenados para que haja justiça. Só haverá justiça ao massacre de Paraisópolis se os policiais foram condenados pelas mortes, por terem assumido o risco das mortes ocorridas no dia 1º de dezembro de 2019. A gente acompanha o caso desde o início, seguiremos acompanhando com a expectativa de contribuir cada vez mais para que seja feita a justiça. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Israel, do PSTU e do Brasilândia Nossas Vidas Importam, e eu queria saber qual a importância de estar aqui pedindo, né, justiça, pedindo o mínimo, 4 anos depois desse massacre, né? E o que mais você acha que é relevante pontuar sobre essa questão, sobre a questão das vítimas e dos familiares que ficaram? Em primeiro lugar, esse é um ato aqui organizado pelas famílias e por apoiadores, pela memória dos 8 garotos e de uma garota, né, 9 jovens no total, que foram mortos no baile da 17. E esse caso, e por justiça, obviamente, passados 4 anos, ainda está dentro dos trâmites do Estado, ainda não foi a julgamento propriamente. Começou só esse processo, e está na batalha também para que se vá a júri popular, que os policiais vão a júri popular. Então a importância desse ato, a primeira além da solidariedade, além da memória, é isso, pressionar para que os policiais sejam julgados. Essa é a primeira coisa. Isso não é comum, que policiais sejam julgados por seus crimes, não, isso é comum, por júri popular, isso não é comum. Então, e aí vem o segundo elemento importante. Se esse movimento consegue isso seria uma vitória para todos os movimentos que lutam na periferia, porque há uma criminalização incessante da periferia, mas nem sempre se consegue responsabilizar aqueles que a fazem. Os policiais como a ponta de ação do Estado, né? Então, essa é a segunda importância. E a terceira importância é que uma vitória também nesse caso vai ser exemplar não só para São Paulo, mas para o país inteiro. Esse ano de 2023, em particular, foi marcado por chacinas simultâneas em diferentes estados brasileiros. Isso é chocante porque, apesar de que a gente sabe o papel da polícia militar, isso é chocante porque a polícia militar não tem um comando unificado a nível nacional. A polícia militar é comandada pelos governadores dos estados. A simultaneidade das chacinas no meio do ano, então, foi uma simultaneidade que é mais chocante ainda porque não foi uma ordem única que fez com que elas acontecessem. Bahia, governada pelo PT, São Paulo, governada pelo PL, e o Rio de Janeiro com Cláudio Castro, além de Pernambuco, também onde houve chacinas e outros locais, simplesmente coincidiram de uma forma tal que ficou explícito o papel disso que se chama de política de segurança pública, que no fundo diz que combate as drogas, mas não combate, diz que combate a criminalidade, mas não combate, e acaba levando mais insegurança para a gente que vive na Brasilândia, no Capão, nas quebradas de maneira geral. Então uma vitória nesse caso, ela tem uma importância, eu acho que sem exagero nenhum, uma importância nacional, porque ela vai demonstrar publicamente e de uma maneira muito ampla o verdadeiro papel das forças policiais. É isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Thiago do Emancipa, Cursinho Popular, né? E eu queria saber por que vocês acham importante se somar a esse tipo de mobilização aqui e qual é a relação também, além dessa mobilização por justiça aqui, qual a relação entre a questão da educação, de fazer um cursinho popular, e do massacre que a juventude negra sofre nas periferias? É importante que você aponte que o Emancipa ele tem uma atuação em cursinhos populares, mas ele não se limita aos cursinhos. A Rede Emancipa de Educação Popular busca atuar em torno das múltiplas possibilidades, né, a partir da educação. E a importância de compor esse tipo de movimento está justamente nesse lugar. O Denis Henrique, ele é um dos 9 assassinados em Paraisópolis, ele é irmão de um dos nossos coordenadores da Rede Emancipa.
E a partir dessa necessidade objetiva, né, de fortalecer o Danilo, de fortalecer a mãe dele, a Cris, que hoje também é parte da Rede Emancipa, e entender que a nossa atuação ela é essencialmente periférica, é uma consequência que está presente na realidade dos nossos jovens. A violência policial, a insegurança, o desemprego, as faltas de possibilidades. E a partir do massacre de Paraisópolis, a gente fundou mais um dos nossos organismos do Emancipa, que é o Emancipa Direitos Humanos. E é pensar justamente educação popular em direitos humanos, né? A preservação da vida é parte da luta da educação popular, né? Então, por isso é fundamental que a gente esteja presente em manifestações dessa ordem por pedidos de justiça, né? A partir de chacinas, a partir de violências, né? É importante que a gente esteja na rua lutando por cotas, é importante que a gente esteja na rua lutando, né, por toda a pauta que atravessa a nossa juventude, preta, periférica. Acho que é isso, né? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Aimee e o Matheus, do Mandela Free. A Aimee também é da revista Asmina. E eu queria saber o seguinte, vocês que estão aí na luta, né, por moradia, contra a violência policial, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato aqui, né, contra a chacina policial, uma em especial, essa aqui, né, mas que mensagem vocês têm aí para passar sobre a questão de violência policial, racista, né, no Estado brasileiro? Que mensagem vocês acham importante trazer para a sociedade sobre esse tema? Esse é um caso foi um dos maiores massacres, assim, em bailes funks, assim, né? Eu acho que só representa, assim, como que o espaço que a cultura popular, o entretenimento nas favelas é dado na sociedade, né? Eu acho que como qualquer forma de agrupamento na periferia, ele vai ser tratado com repressão ali, e eu acho que é isso, né? Independente dos governos dos últimos tempos ali, os massacres e a forma de violência ali, ela não tem cessado. Eu acho que a gente, enquanto Mandela, crê que é isso, né? A importância da organização das famílias, mas também das pessoas que frequentam, que estão organizando, que fazem parte disso, toda essa cultura, né? Estejam construindo também uma luta pela defesa desses espaços, né? Que esses espaços esses massacres nesses espaços tenham que acabar, né? Acho que é importante estar aqui no ato, construindo a luta. Acho que mesmo depois de tanto tempo, assim, né, de anos do massacre, acho que é importante ainda falar sobre isso, porque isso que aconteceu gerou uma série de consequências, né, que as pessoas, os familiares vêm lidando até hoje, assim, né. Então, acho que é também a gente pensar o quanto que essas mortes que acontecem, né, em decorrência da violência policial e da política genocida de Estado que a gente tem hoje, gera uma série de consequências para um monte de pessoas, assim, né? Então, quantas mulheres são prejudicadas por isso, quantas mães têm suas vidas modificadas por isso e acabam tendo que ficar... são transferidas mesmo para a luta, assim, né, no dia a dia, de ter que ficar provando a inocência dos seus filhos ou procurando justiça. Então, acho que pra gente, enquanto Mandela, também é importante estar aqui para não deixar que essas coisas sejam esquecidas, que esse caso do massacre de Paraisópolis seja esquecida, mas também para a gente conseguir falar mais sobre violência de Estado, genocídios da população negra e de outras questões também, né? Acho que a própria questão de moradia, pensando no território de Paraisópolis, no território de onde acontecem as chacinas, também é uma questão importante, assim, né? Quem são as pessoas que são as mais afetadas por isso, quais são os locais que acabam recebendo essa resposta violenta da polícia. Acho que é isso. Tá bom. Foi? Obrigado. Eu tô aqui com o Pedro, do Socialismo ou Barbárie, da Juventude Já Basta, e eu queria saber como vocês encaram, né, esse massacre da polícia brasileira, das autoridades brasileiras, no caso dos 9 assassinados no baile da 17 em Paraisópolis. Já são aí 4 anos de impunidade. Qual é a mensagem que vocês acham importante passar para a sociedade sobre esse absurdo?
Acho que hoje é um dia, além de um dia de luto, né, de 4 anos do assassinato, do massacre que ceifou a vida de 4 jovens, inclusive alguns deles menores de idade, no bairro da 17, em Paraisópolis. Também é um dia de luta para a gente exigir que aqueles responsáveis, né, por esse absurdo, por mais um crime, né, que diariamente destrói e esfacela famílias brasileiras, sobretudo famílias negras, famílias trabalhadoras das periferias. É muito importante que a gente esteja aqui homenageando aqueles que perderam as suas vidas, mas também exigindo justiça para esse caso, né, e fazendo também, trazendo a necessidade do debate de acabar com essa polícia que não tem nada de proteger os trabalhadores, de proteger a sociedade, mas sim garantir os interesses daqueles que nos governam, os interesses da classe dominante, nem que isso represente assassinar jovens, assassinar trabalhadores, sobretudo negros na periferia, com a desculpa do combate às drogas, que nós sabemos muito bem que não tem guerra às drogas nada, guerra à pobreza, guerra à juventude negra. E é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento nos solidarizando com as famílias, mas também entoando esse canto e esse grito por justiça, né, e pela responsabilização de todos os policiais envolvidos, inclusive a responsabilização do João Dória, que era governador de São Paulo naquela época e era responsável pela polícia militar que hoje está a mando de Tarcísio, que também promove uma série de massacres, como nós assistimos em Santos, na Vila Baiana, e em vários outros episódios que infelizmente aconteceram. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel Tavares, do PCBRR, da UJC, e eu queria saber, primeiro, qual a importância de estar aqui nesse ato em solidariedade aos familiares e às vítimas, né, de Paraisópolis, e qual vocês acham que é o caminho para, de fato, lutar por justiça e por um Estado, por um país em que esse tipo de atrocidade não aconteça? Bom, valeu pela pergunta. Acho que estar aqui hoje, nesse ato, nos outros atos que vão acontecer na frente do Fórum da Barra Funda, por exemplo, é uma forma imediata de pressionar o Estado, pressionar a Justiça para, de fato, que os responsáveis por essa barbaridade, né, que vitimou esses 9 jovens, sejam punidos. E, enfim, também apoiar as famílias, apoiar os amigos que passam por isso, e acho que é um luto muito grande, né, de ver a sua família, ver seu familiar, ver seu amigo morrer numa barbaridade, sem explicação, sem justificativa alguma, ainda que não exista justificativa, mas, né, uma vítima de uma violência estatal, sistemática, que mata jovens todos os dias, né. Mas aí a gente entende também que esse sistema que a gente vive, ele que perpetua esse tipo de coisa, né? A gente tem uma juventude majoritariamente negra nas periferias, que ela é criminalizada pela sua existência, que ela é proibida de curtir a sua música, ela é proibida de sair, ela é proibida de se divertir, ela tem uma função muito clara na economia capitalista, que é de produzir com o mínimo de salário possível e voltar para suas casas, e lá não pode fazer mais nada, né? E isso enfim, é parte do sistema como ele funciona. Além disso, a juventude é criminalizada, a própria existência dela ela é cheia de preconceitos, ela é cheia de medos que são criados, enfim, e que faz com que essas pessoas sejam vítimas e nada aconteça. Se fossem pessoas brancas, curtindo um rolezinho parecido no centro de São Paulo, com certeza a repercussão ia ser muito maior, a mídia ia estar muito mais em cima, mas como elas são negras, como são periféricas, elas passam, a morte delas passa impune, né, e sem uma grande repercussão pública, né. Só que hoje, infelizmente, a gente vê que não existe nada que está sendo feito para mudar isso, nada que está sendo feito para mudar esse movimento, né. A gente vê hoje
As polícias recebem um investimento massivo, porque continua a lógica do sistema de segurança pública. Os presídios vão ser privatizados agora, mantendo a lógica do encarceramento em massa e agora transformando cada vez mais isso numa forma de ganhar mais dinheiro para a burguesia, né? Então, o movimento que a gente vê o aprofundamento da repressão, o aprofundamento da criminalização da juventude negra e nenhuma medida sendo tomada para mudar isso. Pelo contrário, né? Só medidas que reforçam esse tipo de política. Obrigado. Eu estou aqui com a Cristina, mãe do Denis Henrique, que foi uma das vítimas de Paraisópolis, e eu queria saber qual a importância desse tipo de mobilização para conseguir finalmente alguma justiça, né, pelos filhos de vocês. E além da importância dessa manifestação, pode passar a mensagem aí que você quiser para a sociedade aí, com relação à violência policial ou ao que você quiser com relação ao seu filho. A importância dessa mobilização, vou chamar de mobilização que a gente fez o ano inteiro, para homenagear os nossos filhos, primeiramente, né, que foram vitimados aí por essa polícia assassina, e também para protestar. Então é muito significativo para nós. A gente já luta o ano inteiro. Hoje é um dia que a gente se reúne, os familiares, o máximo de quantidade possíveis. Todo ano a gente consegue reunir mais, só que esse ano o adoecimento das mães, das famílias está acometido. Tem familiar doente que não pôde estar presente hoje. A gente sente muito, mas a gente está aqui representando todos eles. E a parte mais importante é de que a gente está aqui para falar para a sociedade civil que os nossos filhos, eles foram vítimas de uma crueldade, de desumanos, um requinte de crueldade mesmo. E que a gente está com a verdade, a gente tem a verdade, enquanto eles mentem. Há 4 anos a gente está lutando para trazer essa realidade para a sociedade, que uma grande parcela da sociedade apoia a polícia militar. Só que essa grande parcela que apoia, a maioria, é quem tem dinheiro, quem vive num lugar, num bairro bom, num bairro melhor, onde eles são, vou falar assim, para a polícia eles são, no caso, acho que as leis, porque onde tem poder aquisitivo a polícia não entra, não invade, a polícia abaixa a cabeça, como a amiga falou, a companheira falou no depoimento dela. O policial foi escorraçado em Alphaville, né, por um morador de Alphaville, mandou sair da calçada. Agora na comunidade eles agem diferente, eles invadem, eles matam, eles agridem, eles forjam, que nem o companheiro acabou de falar aí. E é isso que a gente vive na comunidade, sendo oprimida todo o tempo por essa polícia que não protege ninguém. Porque não protegeram meu filho, não protegeram os 8 meninos, nem a menina. Então não tem como falar que é uma polícia que está lá para proteger a sociedade civil, porque eles protegem somente quem eles querem, quem é do interesse deles. E a parcela pobre, periférica, não é interesse da polícia defender. E é também para enfatizar, né, porque assim, a gente está lutando por justiça e estamos agora no processo, caminhando nos encaminhamentos das audiências, tudo, e a gente precisa que eles vão à júri popular, a gente vai levar eles à júri popular, e quem vai julgá-los é a sociedade civil. Então a gente quer a visibilidade desse caso, não somente porque foi um massacre que a polícia cometeu, mas sim pelo fato de que foi um massacre criminoso, arquitetado, e que tem o aval do Estado e que tem o aparato do Estado para poder eles saírem impunes. E a gente está lutando para que isso não aconteça. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Evanira, mãe do Eduardo Silva, um dos jovens assassinados. E eu queria saber, primeiro, qual a importância que você vê de estar aqui nesse ato, né, construindo a memória pela justiça, né, a busca por alguma punição aos culpados, né, e alguma outra mensagem que você queira passar também para a sociedade com relação ao que aconteceu com vocês, que você acha importante? Bom, moço, a sensação de estar aqui hoje é a sensação de justiça. E saber que todas as mães estão aqui para lutar para isso, né? Que não seja esquecido e
quem matou eles que pague pelo que fizeram, né? Dia 18 agora tem outra audiência, né? E pedir a Deus que o juiz peça que vá para o júri popular, né? Porque aqui ninguém vai esquecer, né? Uma mãe não esquece o filho, né? E a gente está aqui para isso, né? Para lutar por justiça, para lembrar as pessoas que pobre também tem o direito de se divertir, tem direito de passear, né? Viu? E é para isso que a gente está aqui, né? Para lembrar as pessoas que a gente está vivo, enquanto a gente viver, eu mesmo. Hoje eu já acordei postando foto, né? Coloquei algumas coisas que eu sentia, já chorei. E é uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida, né? Porque ele saiu com saúde, ele estava trabalhando, né? Até onde eu sei, ele não estava matando, ele não estava roubando, não estava fazendo nada de errado. Ele estava lá para se divertir, como ele ia todo fim de semana, né? Mas infelizmente, né, tem os traiçoeiros, né? Porque eles foram traiçoeiros. E fizeram, esconderam tudo embaixo do pano. Mas graças a Deus hoje, tudo que acontece de errado, o pessoal filma, tira foto, né? E no dia lá da audiência que eu fui, tinha gente lá de Paraisópolis lá que viu, contou pro juiz como que foi, tá entendendo? Então graças a Deus hoje, ninguém tem medo mais de filmar, de tirar foto, né? E isso veio à tona, que senão nós estávamos hoje, até hoje achando que eles tinham sido espejuteamento, e não foi. Né? Meu filho não tinha um arranhão, tá entendendo? 9 pessoas para 5 mil pessoas naquele tumulto, não ia se machucar ou morrer só 9, ia ser muito mais, né? Então para isso que a gente está aqui, né? Para lutar por justiça e as pessoas não esqueçam, né? E tome como lição também, né? Que hoje em dia você não pode confiar em tudo que é polícia. Infelizmente, hoje em dia a gente não pode confiar, né? Porque meu filho não era santo, mas meu filho não estava fazendo nada demais. Ele ia todo fim de semana, entendeu? E eles ocultaram tudo, eles esconderam tudo, né? Eles mentiram até quando eles podem, mas infelizmente, graças a Deus veio à tona, né? Muita gente viu. Tanto é que tinha um menino junto com meu filho que mora em Carapicuíba, lá perto de mim. Ele apanhou bastante, ele também deu reportagem para a Rede Globo na época, né? Para Record, tá entendendo? E ele contou tudo que aconteceu e ele, agora dia 18, agora ele vai ser chamado para depor também, né? Só que é assim, né, moça? O que vale é o que eles falam, né? Eu mandei eu mandei não, pedi para minha filha mandar um texto pro BAT falando que ele não tinha sido espejuteado. E até hoje eu não tive resposta. Tá entendendo? Quem abraçou a nossa causa, teve na minha casa, não foi mais uma ou 2 vezes, foi a Rede Globo. Tá entendendo? Porque ele fala que é espejuteamento, né? Mas não é, eu tenho lá na minha casa. Né? E é isso, moço. Infelizmente, nós temos que ficar na batalha, né? Para que isso não seja esquecido, para que eles não façam isso mais com filhos dos outros, né? Todo mundo tem direito de beber, de se divertir do jeito que quiser, né? E tomara que eles paguem pelo que eles fizeram. Eu peço para Deus todo dia, de um jeito ou de outro. Tá entendendo? O bem para eles eu não desejo, não. No meio deles tinha um menino de 14 anos, a mãe tá ali, ó. E que um moleque de 14 anos oferece perigo com um policial que é treinado para matar. Eles foram na maldade, tá entendendo? E eles achou que tava pegando ali só traficante, pessoas que moravam ali, só que eles deram tiro no pé deles. Ninguém morava ali, ninguém tinha passagem na polícia, né? E eles têm que pagar. Se eles não pagar aqui, na mão dos homens lá em cima, aquele pai lá do céu vai fazer com que eles paguem, né? Porque ninguém pode fazer as coisas e ficar impune, né?
Então que eles venham pagar pelo que eles fizeram. E eu vou estar na luta. Moro lá em Carapicuíba. Se tiver que vir aqui 10 vezes, eu venho 10 vezes. Eu, infelizmente, queria ter trazido mais pessoas, né? Mas todo mundo trabalha, né? Mas eu sou mãe, quem tem que estar na luta é eu. Tá bom? Obrigado. Eu estou aqui com o Thiagson, pesquisador de música. Enfim, eu queria saber qual é a importância para você desse ato aqui, né? Nesse contexto em que 9 jovens foram assassinados, né? Numa chacina mesmo, que a gente pode falar, e no contexto do baile funk, né? De uma manifestação cultural que já é criminalizada de forma racista. Então, o que você tem a falar sobre não só a impunidade até agora, mas dessa questão do local em que eles estavam, da cultura que eles estavam representando? Pô, mano, a importância de estar aqui é resistir e lembrar da repressão policial. Existe um movimento forte de resistência nas favelas, só que a gente sabe que a polícia chega diferente na favela do que chega na Avenida Paulista, por exemplo. Então é poder estar aqui, poder dar visibilidade para o que aconteceu, para que isso não aconteça, é poder resistir também. A polícia ali já está embaçando, tentando, na verdade conseguiu tirar o carro de som, que é uma das mães de um dos jovens assassinados, uma das mães trouxe, a polícia já conseguiu embaçar, mas aqui estamos resistindo e vamos levar isso para frente, porque a molecada ainda sofre com muita repressão policial, e isso precisa ser lembrado. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com um membro do Luta Popular pela Moradia e eu queria saber como vocês veem esse tipo de ato, qual a importância de lutar por um mínimo de justiça, né, frente a essa chacina. E além da importância desse ato, qual é a relação que vocês veem entre a luta por moradia e a questão dessas chacinas policiais, do racismo no Brasil, enfim? Bom, em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade. Eu acredito que a importância de um ato como esse, acima de tudo, é a denúncia que aqui está sendo feita em torno do caráter, né, genocida e assassino e torturador da Polícia Militar. Eu diria não só da Polícia Militar, como de todo o aparato de segurança do Estado brasileiro, desde as Forças Armadas, né, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, como também as próprias guardas municipais, que em algumas cidades de periferia chegam a matar, inclusive mais do que a própria PM. Então, em primeiro lugar, eu colocaria que a importância está na denúncia que é feita, então, de demonstrar claramente diante de todo o Estado brasileiro, de todo o aparato midiático, de toda essa opressão que recai sobre nós, de que nós não aceitamos nada disso de cabeça baixada, né? Que tudo isso que está acontecendo no nosso país, desde, enfim, os idos tempos da colonização até hoje, é um genocídio, é um massacre, é um extermínio. A população no Brasil, o povo, as massas são tratadas como um lixo, né? Que precisa acordar de manhã todo dia, cedo, extremamente cedo, para pegar um transporte lotado, para se deslocar até um trabalho onde vai ser humilhado para receber um salário de miséria, para voltar por esse mesmo transporte de baixíssima qualidade, para no meio do caminho, quem sabe, tendo um pouco de azar, se deparar com a polícia, no mínimo levar um tapa na cara, na pior das hipóteses, voltar num caixão, né, para sua casa, para sua família. Isso falando de um trabalhador, não de um bandido, né, falando de, às vezes, nem sequer um trabalhador, um estudante que ainda nem concluiu o ensino médio, quem sabe uma criança de 5, 6 anos pode ser também vítima dessa polícia, desse Estado. Então, em primeiro lugar, acho que a importância está nesse caráter de demonstrar que o povo brasileiro, né, a população das periferias, e não só ela, se revolta contra essa situação, contra essa opressão, esse extermínio, não aceita, né, que é preciso dar um basta para esse Estado, para esse modus operandi de extermínio, de massacre, de genocídio. E, além disso, é claro, é importantíssimo exigir do Estado a punição tanto aos perpetradores da chacina, não só dessa como de todas, mas no caso particular da manifestação de hoje, particularmente, né, desses policiais que assassinaram esses 9 jovens de Paraisópolis, e também os mandantes desse assassinato, né, portanto, o governador do Estado, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo e etc. No entanto, a gente tem plena consciência de que, por mais que a gente exija e seja uma reivindicação completamente justa, isso não vai acontecer nos marcos do sistema jurídico desse Estado, porque é uma máquina que ela funciona
ela tem várias partes, mas ela funciona como uma só, né? Então, a polícia mata porque foi mandado matar pelo braço político do Estado. Se a polícia e o exército é o braço militar, ela é comandada por um braço político, né? Então, o governador, o presidente da república, os prefeitos que comandam as guardas civis, eles que dão as ordens para esses órgãos de repressão, ao mesmo tempo que existe todo um aparato jurídico feito para legitimar e justificar esse genocídio continuado. Existe todo um aparato midiático para também, mais uma vez, justificar, né, pintar essa juventude toda de jovens assim, cheios de perspectiva, cheios de potencial, de talento, de alegria, pintar eles como marginais, como bandidos, terroristas, o que quer que seja. Então, o Estado como um todo, e não só o Estado, como as grandes empresas e a grande imprensa, fabrica essa falsa verdade, né, de que nas periferias toda a população é criminosa e etc. Então, ainda que a gente veja a importância e a necessidade de reivindicar a justiça nos marcos desse sistema jurídico, porque é também uma forma de pressionar e de até mesmo desgastar a própria disputa dentro do Estado, mas a gente tem consciência de que isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser com base em muita pressão, e é claro que eles vão punir quem? A ponta do iceberg, né? Então, no máximo, aquele policial que deu o disparo, mas jamais o governador que deu a ordem, muito menos o comandante geral da Polícia Militar, um general 4 estrelas do Exército, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa punição realmente só pode vir nas mãos do povo, lutando, se organizando e se revoltando contra esse estado de opressão que existe no Brasil. Com relação à sua segunda pergunta, né, como que a gente enxerga essa relação entre o extermínio policial e a luta pela moradia, a luta por melhores condições de vida nas periferias, né? São coisas intrinsecamente ligadas, né? Porque a mesma população que tem que ocupar um prédio, seja um prédio no centro ou seja um terreno abandonado na periferia, é a população que é alvo da polícia militar ou das guardas civis, enfim. É a população que é tratada como bandido por esses órgãos, né? Ao mesmo tempo que na luta pela tomada de uma moradia, pela garantia da moradia, claro que a polícia vai atuar como se a gente estivesse cometendo um crime, né? Garantindo a nossa moradia. Então, simplesmente... simplesmente não há como lutar somente pela moradia e esquecer da violência policial. Não há só como lutar contra a fome e esquecer da moradia. Não há só como lutar pela educação das crianças, que é uma luta justíssima, pela saúde pública, e esquecer da moradia, esquecer da violência policial, da segurança, etc. São todos crimes que estão imbricados, né? O Estado criou uma rede muito bem pensada para massacrar e para oprimir em todos os níveis, e portanto a gente tem que lutar contra Deus e o mundo, né? Entre aspas, usando essa expressão, contra o diabo, quem quer que seja. É uma luta duríssima, e sem colocar em pauta a questão da violência policial, a questão das reintegrações de posse, da falta de regularização fundiária nas favelas do Brasil, não só nas favelas, como em muitas terras ocupadas pelos camponeses, que são reintegradas de forma bastante brutal, inclusive pela Força Nacional. E além disso, a gente vem em curso um processo de militarização completo no nosso estado, né? Há pouco tempo atrás foi decretada uma GLO, deportado uma série de batalhões do Exército para, enfim, portos, aeroportos, fronteiras. Isso tudo como parte de realmente um processo de aumento da preparação para uma maior repressão sobre o povo, que já tem sido desencadeada. Então, o nosso papel é estar em todas as lutas, nos solidarizando com os familiares de todas as vítimas de violência policial, lutando contra esse extermínio, contra todos os crimes desse Estado e por um novo futuro, né? Por realmente um verdadeiro Brasil. Esse Estado que existe não representa o Brasil, não representa o nosso povo. É um Estado voltado para servir aos interesses do imperialismo norte-americano. É um Estado voltado para servir aos interesses dessa grande burguesia, dos latifundiários, e realmente só com a luta que a gente pode mudar isso. É isso. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Oz, do Partido Operário Revolucionário, POR, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo mais esse ato aqui, né, tentando lutar por justiça pelas vítimas, pelos familiares, amigos.
de Paraisópolis e, além da importância desse ato, qual a mensagem que vocês têm de ideia, proposta, caminho para resolver a questão da violência policial no Brasil e de vários problemas relacionados? Valeu, boa noite, pessoal do Mesa de Debates e as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois. Nós do Partido Operário Revolucionário viemos aqui distribuindo um boletim, né, que é o Boletim Juventude em Luta, com o seguinte título: 4 anos do massacre de Paraisópolis, a juventude deve confiar nas suas próprias forças. Isso porque são 4 anos, né, desde esse massacre e nada foi resolvido, né? Ninguém foi punido. A justiça criminal, a justiça militar, desculpa, ela inocentou todos os envolvidos. E a justiça civil, ela caminha a passo de tartaruga, 4 anos depois, e ainda só teve uma audiência, a segunda audiência vai ser agora só no dia 18, então você vê que não dá de fato não dá para confiar na justiça burguesa, né? E isso é porque a justiça burguesa faz parte do Estado, e assim como a polícia, que é o braço armado do Estado, né? Então não dá para confiar que o próprio executor vai investigar e punir ele mesmo, né? O que é o Estado burguês. Então as famílias têm, claro, todo o direito de reivindicar justiça, de reivindicar punição para os policiais, mas a gente sabe que não dá para confiar na justiça burguesa. A polícia, ela é o braço armado, ela serve para matar, ela serve para atacar a juventude, para violentar a juventude, né? A gente costuma dizer que aquela consigna de servir e proteger da polícia, a gente tem que entendê-la muito bem. Ela significa servir a burguesia e proteger a propriedade privada. Essa é a função real da polícia. Por isso que a gente não tem que ter nenhuma ilusão, como os reformistas, de que dá para desmilitarizar a polícia, de que dá para ter controle social da polícia, como pede alguns setores do movimento negro, que dá para humanizar a polícia. A polícia não pode ser humanizada porque ela é parte do braço armado do Estado, ela serve para oprimir e para garantir os interesses da burguesia. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que o massacre de Paraisópolis, esses 9 jovens que foram assassinados, faz parte de um conjunto de ataques do próprio Estado burguês e do capitalismo à juventude como um todo. Para a juventude no capitalismo só sobra a miséria, a fome, a barbárie, a violência policial, a matança policial, o encarceramento da juventude. É só isso que tem para a juventude, não tem mais nada. As políticas que são postas pelo governo A e governo B não modificam a situação da juventude. Entra governo e sai governo e é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha. Ano que vem tem eleição de novo. Pode ter certeza que vai aparecer aí candidato de partido A e partido B, dizendo que vai resolver os problemas da juventude, dizendo que vai dar atenção para o caso de Paraisópolis, mas é tudo conversa, porque não tem como mudar através do Estado burguês e através da eleição de um candidato ou outro. Essa eu acho que é uma ideia importante. Basta ver o que acabou de acontecer. A carteira verde e amarela, que é uma forma de precarização do trabalho da juventude, lá do governo Bolsonaro, foi aprovada agora no governo Lula, né? Então acabou de ser aprovada na Câmara. Então você vê que o governo Lula é um governo de continuidade, não garante os interesses da juventude. Todo aquele discurso nas eleições de que ia mudar, de que ia ser diferente, a gente está vendo é que não. A juventude continua sendo massacrada. E a última ideia, que eu acho que é importante, é de qual que é a resposta, então, né? A gente, então, diz que as famílias têm todo o direito de reivindicar a justiça, mas a justiça burguesa não garante, de fato, o fim do massacre, o fim da matança. É através da luta de classes, através da organização própria dos explorados, da classe operária e dos demais oprimidos, que a gente vai conseguir dar uma resposta classista ao problema. Basta ver o que tem acontecido com as direções estudantis. As direções estudantis estão todas voltadas a garantir o governismo, a garantir a manutenção do governo Lula. Cadê a UNE que não está aqui nesse ato? Cadê a UBS que não está aqui nesse ato? É de interesse da juventude eles estarem aqui nesse ato, mas não estão porque estão defendendo o governo. Então a gente tem que mostrar isso, tem que dizer para a juventude que elas precisam superar essas direções conciliadoras, traidoras da UNE, da UBS, da UE e todas elas, porque não estão aqui fazendo a luta de classe, fazendo a defesa da juventude. E nós, nesse boletim, para concluir, nós nesse boletim dizemos que a única forma de punir, de investigar
punir, responsabilizar os crimes de classe da burguesia é através de um tribunal popular. Essa é uma bandeira histórica do movimento operário que foi abandonado pela maioria das correntes de esquerda. Ninguém mais hoje levanta a bandeira do tribunal popular. O POR é o único a levantar só um tribunal popular. É claro que o tribunal popular ele vai ser fruto da luta. Então é preciso desenvolver a luta de classe no país, colocar nossas organizações, sindicatos, movimentos populares na mão da classe operária e dos demais trabalhadores para poder, de fato, impulsionar a luta de classe e garantir a constituição de um tribunal popular. É só ele que pode responsabilizar e punir, de fato, tanto o massacre de Paraisópolis como todos os outros. O massacre que teve agora, recentemente, no Guarujá, lá na Bahia, no Rio de Janeiro, tantas chacinas, todas elas são crimes de classe da burguesia e só vão ser respondidas com o Tribunal Popular. É isso, obrigado. Beleza, valeu.